Você já pensou como algo puramente estético pode mudar sua vida para sempre? Em 2004, o vocalista da LS Jack, Marcus Mena, entrou em um hospital para realizar uma lipoaspiração, um procedimento eletivo, planejado, sem urgência médica. Algo que parecia simples, mas antes daquele hospital, existia o auge. No início dos anos 2000, a LS Jack estava no topo. E naquele período, uma música dominava as rádios, os programas de TV e os corações apaixonados. Carla. Era impossível não reconhecer os primeiros acordes. A música virou trilha sonora de uma geração. Tocava em festas, em carros, nos quartos de adolescentes escrevendo cartas de amor. Foi um dos maiores sucessos da banda e consolidou o nome da LS Jack no cenário nacional. Marcus era a voz por trás daquele fenômeno. Uma voz intensa, emocional, que parecia sentir cada palavra que cantava. O público cantava junto nos shows. Havia gritos, lágrimas, pedidos de bis. A carreira estava sólida, a agenda cheia, o futuro parecia garantido. E então veio a decisão de fazer a cirurgia estética. Ele entrou no hospital como qualquer pessoa que acredita que em poucos dias estará de volta à rotina. Talvez pensando nos próximos shows. Talvez lembrando do sucesso que Carla ainda fazia ecoar pelo Brasil. Mas durante o procedimento, algo deu errado. Marcus sofreu uma parada cardiorrespiratória. O coração parou. A oxigenação do cérebro foi interrompida. Ele foi reanimado, mas o tempo sem oxigênio deixou sequelas graves. Ele entrou em coma. Dias passaram. Depois, semanas. A família vivia dentro do hospital. Fãs organizavam correntes de oração. O Brasil que cantava Carla agora acompanhava boletins médicos com o coração apertado. Foram quase 3 meses em coma. Quando finalmente abriu os olhos, a realidade era completamente diferente da que ele deixou antes da cirurgia. Marcus apresentava sequelas motoras importantes. Tinha dificuldades na fala. Precisaria reaprender movimentos básicos. Precisaria reconstruir funções que antes eram naturais. Imagine o impacto disso para alguém cuja identidade era a voz. A banda precisou interromper as atividades. O sucesso ficou congelado no tempo. Enquanto Carla ainda tocava na memória das pessoas, Marcus iniciava a fase mais difícil da própria vida. Vieram anos de fisioterapia, reabilitação intensa, exercícios repetitivos. Pequenos avanços se tornaram conquistas gigantescas. Cada palavra pronunciada com mais clareza era uma vitória. Cada passo dado era um marco. Mas além do físico, havia o emocional. Lidar com a mudança brusca, com a comparação entre o antes e o depois, com a perda da rotina de palco. Quando os holofotes se apagam, sobra o silêncio. E no silêncio, a batalha é interna. O apoio da família foi fundamental. Presença constante, incentivo diário. E os fãs, mesmo com o passar dos anos, nunca esqueceram. Para muitos que viveram os anos 2000, ouvir o nome LS Jack ainda traz lembranças fortes. Primeiros amores. Momentos marcantes, fases da vida, que ficaram registradas nas músicas da banda. Mas hoje, junto com a nostalgia, existe também respeito. Porque essa deixou de ser apenas a história de um cantor de sucesso. Virou a história de um homem que enfrentou o inesperado e decidiu continuar. Marcus não voltou aos palcos como antes. Mas sua trajetória ganhou um significado diferente. Ele se tornou símbolo de resistência, de fragilidade humana e de força silenciosa. Ele entrou em um hospital para uma cirurgia estética. Saiu enfrentando a maior batalha da própria vida. E essa história nos lembra como tudo pode mudar em minutos. Se você viveu essa época e lembra de quando Carla tocava nas rádios, comenta aqui embaixo qual lembrança essa música traz para você. E se você acredita que histórias de superação como essa precisam ser lembradas, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente conta histórias que emocionam, ensinam e fazem a gente enxergar a vida de outro jeito. Porque muitas vezes a maior canção de alguém não é a que toca no rádio, é a que é escrita na luta diária para continuar vivendo.